Aprender a fazer e receber críticas e feedback é complicado. Sim, pode parecer mais fácil pontuar as falhas do que as ouvir, mas tem que tomar muito cuidado nesse processo aí se a intenção for ajudar o outro. Hoje vamos falar sobre a diferença da crítica e do feedback e como eles influenciam no dia a dia das pessoas. Não sai daí, o Miscelânea está só começando. Crítica e feedback são duas maneiras bem diferentes de informar uma pessoa sobre o seu desempenho. E para falarmos sobre as suas consequências, desde a infância até o ambiente de trabalho, recebemos a coordenadora pedagógica Vilma Carneiro e a coach comportamental e psicóloga Vivian Salas. Muito bem-vindas, muito bom recebê-las. Obrigada. Bem-vindas. Obrigada, gente, pelo convite. Obrigada mesmo. Eu já quero começar aqui agora levantando uma questão que eu acho que tem muita relação com o feedback e com a crítica, que é a expectativa. A gente sempre faz coisas esperando que sejam boas, né? A gente faz querendo, a gente dá o melhor da gente para isso. E aí a gente se prepara somente para isso. Como se preparar para um feedback, para uma crítica, para uma coisa assim? Mas pro lado negativo, sem ser pessimista. Como a gente pode pensar nisso? Na verdade, é um exercício, né? Eu acho que, assim, muitas situações que nós vivemos, nós fazemos exercícios e a cada vez que nós precisamos repetir esse exercício, ele está melhor, né? A crítica que você recebe, nem sempre ela cai bem, porque você fica na defensiva, né? A crítica te faz ficar na defensiva. O feedback, não. O feedback, ele te quer tornar melhor, né? Então, eu acho que não existe um preparo para isso. Eu acho que à medida que você vai vivendo situações as quais você é criticado ou as quais você recebe um feedback, é que você vai aperfeiçoando aí essa maneira de encarar e de enxergar, né? De enxergar as falhas. Nem sempre as pessoas elas têm a capacidade de fazer uma autoavaliação, se avaliar. Não tem essa capacidade. Então, ao receber um feedback ou uma crítica construtiva, dependendo aí se a pessoa souber fazer esse feedback, a gente vai falar sobre isso também, né? Essa pessoa vai saber digerir, processar e isso vai ajudar ela a crescer. Então... Entrando nessa questão mesmo que você falou da pessoa, qual que é a importância de um líder? Eu acho que entra aquilo que diferencia do líder do chefe, né? Sim. O chefe manda, aponta seu erro, fala que o culpado é você e o líder não. Ele prepara o ambiente, mostra as ações. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho a respeito disso. A pessoa que vai dar a crítica ou o feedback. Bom, o feedback ele é uma ferramenta realmente de gestão de pessoas. Então, todo líder, seja uma pessoa que é líder na parte pessoal ou profissional, ela pode usar dessa ferramenta, que é uma forma mais elaborada. Existem técnicas, existem dicas importantes para como dar um bom feedback, que ele seja assertivo, que ele faça com que a pessoa se oriente para um progresso, uma melhoria. Então, nesse sentido, é importante a pessoa se capacitar, saber o que é a diferença de crítica e o que é a diferença de feedback. Porque tem gente que fala, não, eu te dei uma crítica construtiva, não pega mal. Mas não, foi o jeito de falar, o ambiente, onde falar, com quem falar, ter a inteligência interpessoal, que é a capacidade de você olhar para o outro e saber em que momento que ele está. Se ele está ocupado, se ele está ansioso, identificar humores dessa pessoa para saber se é o momento que eu posso falar com ela. Então, assim, tem uma série de coisas que preparam a pessoa para aprender a dar um feedback. Qual a intenção do feedback? Né? Aí entra a questão do pessoal, né? Será que meu feedback é só pela pessoa, porque eu estou levando o lado pessoal ou o profissional dela? Inclusive, hoje, né, nós temos dois teóricos importantes na literatura americana. Eles escreveram um livro chamado Obrigado pelo Feedback, né? E eles apontam nesse livro a importância
de se preparar também a pessoa que vai receber o feedback. Porque hoje se preocupam muito em formar aquele que vai dar o feedback. Sim. Né? Mas e aquele que vai receber o feedback? Inclusive, essa era a minha questão, porque a gente pode lidar também, a gente pode aprender a dar feedback, aprender a dar uma crítica quando for necessária, mas e aí, se a pessoa não está preparada para receber? Ainda se faz necessário que isso seja feito. Sim. Como lidar nessa situação? Na verdade, assim, eu não sou expert no assunto, né? Mas o feedback, ele pode, a pessoa que recebe, ele pode receber como uma pressão ou como um impulso. Por isso que é importante, né, aquele que vai dar o feedback, perceber se a forma como ele está dando este feedback, ele está pressionando ou se ele está impulsionando. Porque a intenção de um bom feedback é você impulsionar. Exatamente. Vivian, Né? Exatamente. vamos pensar que você não vai com a minha cara, assim. E eu preciso te dar o feedback. Pode ser que você leve isso como uma crítica negativa, simplesmente por estar vindo de mim? Quando não existe uma empatia, né? Quando as pessoas elas não se colocam no lugar do outro, existe um mal entendido, existe uma situação mal resolvida entre as pessoas, com certeza isso atrofia o recebimento do feedback. Com certeza vai interferir. Mas assim, é importante, que a gente está falando de comunicação. Então é quando a mensagem ela é clara para ambas as partes. Tá? Então, é importante o emissor da mensagem, ele saber quando esse receptor ele está pronto. Exatamente. Por isso que ele ter esse feeling, essa percepção é importante. E se caso ele não consegue identificar, com certeza ele corre riscos da pessoa não gostar, ou Sim. gostar, né? Ou Sim. receber bem. E uma coisa, um terceiro termo que entra aí é a questão do conselho. E aquele ditado popular, conselho se fosse bom vendia. Realmente, conselho se fosse bom vendia? Vou começar a viu? vender o meu, que daí vai parecer que ele é bom, não é Vai mesmo? parecer que ele é bom, tô vendendo. Como É porque o conselho, ele está muito ligado à forma como você foi educado, né, aos valores que você recebeu. Como você enxerga Como o mundo. você enxerga o mundo, né? O conhecimento de mundo, né? Então, quando você vai aconselhar, você calma, né? Como que é essa pessoa que eu estou aconselhando? Né? Eu tenho que me colocar no lugar dela. Né? Isso é muito importante quando você vai dar um conselho para alguém. O que essa pessoa está sentindo? O que essa pessoa está vivendo? Em que mundo ela está? Qual a posição dela ali naquele momento? Né? Então, o conselho ele é bom. Eu acho que hoje falta muito isso na sociedade. Né? Ou as pessoas criticam, né? Ou as pessoas dão um feedback e param aí. Porque são três coisas distintas. Sim. Muito Três distintas. Um conselho, ele só existe se for para uma pessoa que você tem empatia. E uma por certa isso, intimidade, e por isso talvez. ele é de graça, né? Porque se você não tem empatia com alguém, você não vai se dar o trabalho de falar, olha, tem um conselho para você. Não, isso nem conselho existe. Você tem um positivo, interesse por é. detrás, né? De ajudar. É um Tem uma interesse- responsabilidade emocional Exato. com o outro, né? Isso Exato, é existe muito um vínculo importante. afetivo. Sim. E Vilma, você que está trabalhando ali com crianças, como você observa esse posicionamento das crianças quando recebe uma crítica ou quando sofre o famoso bullying, né? Que está sendo, infelizmente, famoso, mas que é muito falado. Como que você percebe que isso molda uma personalidade lá no futuro? Olha, crianças que são muito criticadas, hoje, né, nós percebemos que quando recebemos as famílias, nós percebemos, quando você conversa com um aluno, uma criança, você já sente ali, né? Essa criança tem essa postura porque os pais estão criticando demais, né? Então, e se você pensar bem, essa criança quando chegar na idade adulta, ela só vai criticar. Né? Ela vive num mundo de críticas pessimista. Se ela vive num mundo de críticas, ela não vai saber ser diferente disso quando se tornar um adulto. Então depende da forma como você conduz a conversa com ela. Mesmo que ela seja uma criança com personalidade forte, né? Se você transforma a crítica em um feedback ou em um conselho, né? Muda completamente E tem, a postura daquela criança. Sim. E quando é a crítica pela crítica,
ela fica Retraída. retraída. Eu vou segurar essa pergunta que a Carol tá querendo fazer aqui agora, porque acabou o tempo desse bloco, Carol. A gente vai pro intervalinho rapidinho, mas a gente já volta conversando muito mais sobre crítica, feedback e conselho, não é isso? Sim. Miscelânea volta já. O Miscelânea está de volta e estamos falando sobre a diferença da crítica, feedback e o conselho. Por isso estou aqui com a Vivian e a Vilma. Estávamos falando sobre vários assuntos e acabamos ali o primeiro bloco falando sobre a experiência na escola, no ambiente escolar entre alunos, pais, professores. E eu segurei uma perguntinha da Carol. Agora, Carol, pode ir, vai na sua. Vilma, você comentou a questão dos pais, né? Quando os pais criticam muito o filho. Mas e quando essa crítica vem dos próprios coleguinhas? Como que a criança vai conseguir ter esse discernimento, essa maturidade ainda com pouca idade? Às vezes, a criança consegue sozinha administrar alguma situação por conta daquilo que ela já vive em casa com a família. Se a família tem o hábito de dar feedbacks, né? A criança vai administrar a crítica com mais tranquilidade, obviamente. Agora, a criança que não está acostumada a receber um feedback dos pais com algo que ela possa fazer que não é adequado, ela vai ter dificuldade. Então, ela sempre busca a ajuda do adulto. Sim. Ou ela fala com o professor, ou ela chama o orientador educacional, ou ela vai para a sala do coordenador. Ela vai solicitar ajuda. Sim. Eu acho que a importância também do adulto ter uma certa sensibilidade, né? Porque começa a mudar o comportamento, fica um pouco mais sozinho. É sobre isso. A Vivian é mãe? Sou mãe. É mãe. Não sei, acho que você não é desse padrão de mãe. Porque acontece também, conheço umas pessoas assim, que o meu filho não pode ser criticado. Isso Não acontece pode falar. bastante. Você mandou um bilhete lá, vai tirar satisfação Com o na professor. escola com o professor de Sim. como assim falou isso do meu filho. Então, além de tem os pais que já criticam e o filho já fica naquela vibe preparado para aquilo, Sim. e tem os outros que já Não podem receber. que não podem receber e que afastam a criança disso, porque atrapalha também no desenvolvimento, né? Porque Muito, a gente que passa por isso quando cresce, fica difícil receber. E nesse caso, então, A baixa estima é grave nesse período de construção, né? Hoje a criança, até 10 anos, ela está construindo, né? Até 12 a personalidade, e aí até mais que isso, né? Atrapalha muito quando a criança não consegue receber uma crítica, né? Hoje as famílias, elas têm uma rotina de vida muito pesada. Então, quando ela chega em casa, muitas vezes ela se esquiva em aconselhar ou em dar feedbacks, porque ela quer aquele momento ali que ela chegou em casa, ela quer fazer tudo que ela não conseguiu fazer, né, durante o dia com o filho. Então, o filho é o coitadinho, né, sempre passando É a o mão lado na mais cabeça. frágil. O lado mais Exatamente. frágil, né? E não, filho, houve crítica, ok. O que você sentiu com essa crítica? Sim. Vamos conversar sobre ela. Por que ela te afetou? E isso ajuda a construir o autoconhecimento da criança, do Sim. filho. Porque para que a gente desenvolva o autoconhecimento, é importante ter a visão do outro. Sim. Até porque a gente se enxerga apenas um 10%. Sim. 90% do nosso eu é percebido pelos outros. Aí sai a importância da gente ouvir a opinião do outro sobre mim, porque o nosso olhômetro, né, ele é limitado, ele é diferente, até porque a gente está olhando para fora. Esse olhar para dentro não é algo que é comum, feito na criança. Agora, quando a criança ela se torna adolescente, onde ela está muito mais criando cumplicidade com amigos, que é a fase onde realmente se cria muito elo, muita cumplicidade, e logo depois ela assume responsabilidade, ela se torna mais reflexiva. Aí é onde o olhar dela vai para dentro. Aí ela consegue se enxergar com mais facilidade, sem a necessidade de ouvir a opinião dos outros. é isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado para equilibrar isso aí, para a gente não viver em função do que o outro pensa. Porque nem sempre o que o outro pensa Isso. está certo. exatamente. O outro pode estar pensando errado sobre mim. Exatamente. Então, É se eu também, autocrítica. se eu ficar pensando muito no que todo mundo pensa de mim, vai ter um momento que eu vou
desenvolver 30 personalidades que não Exato. existem. A cada lugar que eu tô me comporto de uma forma Sim. porque aquelas pessoas se comportam dessa forma, né? Exatamente. Tem que ter um cuidado, assim, ainda mais na informação, quando você não achou o seu grupo ainda, o seu bando, tem que tomar um cuidado com isso aí E também. até pessoas que sejam aliadas, né? Pessoas que te querem bem. É importante a gente saber o que crítica que eu vou absorver e qual que eu vou abstrair. Porque nem tudo pode ser útil, pode ser verdade, né? E pode ser bom para mim. Isso também entra muito na questão da sinceridade, né? Que eu vejo muito em reality show. Ai, minha maior qualidade é que eu sou sincera, eu falo na cara, eu falo tudo que eu penso. Eu ouço assim, né? Eu falo, tá bom, qual o limite dessa sinceridade? Até que ponto eu realmente tenho que virar para uma pessoa e falar tudo que eu penso? Você pode falar? Então, na verdade, olha, a gente tem 4 eus. Eu A vou ficar gente bem tem, esperto aqui porque eu preciso saber isso. a gente tem um eu desconhecido, que é aquele que não se enxerga e não enxerga os outros. A gente tem um eu cego, que é essa pessoa que não consegue se enxergar, mas enxerga todo mundo, dá a opinião de todo mundo, fala de todo mundo, mas dele não falem de mim. Tem aquele que é eu secreto, que é aquela pessoa que ela não consegue ser vista pelas pessoas, mas ela se enxerga Sim. muito, ela se enxerga muito, mas os outros não a enxergam. E tem esse eu aberto, que é aquele que tanto ele se vê da mesma forma que o outro vê ele. Então, esse equilíbrio é saber quando falar, ter filtros para falar, para dar um feedback, ter essa noção, não ser avaliativo, sim ser descritivo. Então, eu não vou falar da pessoa, eu vou falar do fato, da situação. Isso é muito importante. Não, é isso mesmo, né? Lendo um pouco a respeito disso, nós já até conversamos um pouquinho antes sobre isso. Qual a intenção que você está naquele momento com aquela pessoa, com aquela sinceridade que não pode falhar naquele momento? Ok, né? É porque não é todo mundo que está aberto a qualquer momento a ser Sim. julgado. Não. Às vezes eu estou Sentido se fazendo uma expõe. coisa, Não é porque a outra pessoa é sincera que ela tem que virar no meu ambiente de trabalho e começar a falar tudo que pensa sobre Sim. mim. Às vezes eu não estou preparado, não estou no dia para aquilo, que foi aquilo que Isso. falamos no início. Mas é por isso que hoje as empresas, elas buscam um momento do semestre ou do ano para fazer o feedback. Nós temos a necessidade de receber a orientação, a visão do outro. Não é assim quando Senão a gente fica faz perdido uma... também, Sim, né? quando a gente faz Sem uma direcionamento. prova, a gente não vê a hora de ver a nota, a gente quer saber o resultado daquilo que eu faço. Então, esse desejo cresce. Então, assim, uma pessoa que trabalha todo ano e ninguém dá um feedback, é desmotivador. Quer saber, eu preciso de um retorno para saber se eu estou indo bem, direto para os meus objetivos, eu estou comprometido, eu estou ajudando a empresa ou não. Então, é importante. A falta do feedback acaba enfraquecendo a pessoa. E aí, vamos pensar assim, fui lá, errei a mão. Falei de um jeito que não era para ser falado, percebi isso só depois. Além das desculpas, que é uma obrigação de, olha, não era assim, não quis dizer isso, mas além disso, o que fazer aí no dia a dia para reverter essa situação? Pode ser a longo prazo, não tão imediato assim. Como se comportar depois de um erro no feedback? Se desmotiva, como voltar atrás com isso? Eu acho que o diálogo em qualquer situação da nossa vida, ele é muito importante. Você ter a coragem de dialogar com alguém, o qual você precisa, né? É muito importante. Em qualquer momento, quando você erra, ou quando você aponta um erro, vem cá, vamos conversar, o que está acontecendo? Acho que é aquela humildade de você se colocar diante do outro, né? De dizer, puxa, errei, né? Me perdoa, vou procurar melhorar. Eu acho que o diálogo não pode faltar em nenhum momento, né? Hoje líderes pedem para serem avaliados, grandes líderes. Né? Nelson Mandela, né, tem uma frase dele, né, que eu gosto muito, que diz assim, ter coragem, né, ter coragem e não ter medo. Né? Ele fala muito sobre isso, né, nos livros dele. Né? Você vencer
é sinal de coragem, né? Você vencer Apesar o do medo, medo. apesar do medo, né? Você vencer, né? Eu não sei se eu posso dar um conselho aqui também, mas assim, eu às vezes, assim, se eu falei alguma coisa errada, depois, bem discretamente, eu penso assim, eu vou falar algumas coisas que eu gosto, que fez certo, pra Aí pessoa não ficar amacia. parecendo que eu Pra odeio. bater, Aí é macia, né? Pra amaciar. Agora, conselhos finais aí, como se preparar para o feedback e como evoluir com ele. Ok, eu vou dar alguns então. Bom, para preparar, para receber um feedback, é importante, não é dar os ouvidos, é importante escutar. E escutar é você sentir o outro, sentir exatamente qual é a intenção do outro. Por mais que aquilo seja algo que realmente eu vou precisar olhar para mim, vou precisar me avaliar, vou precisar ter um trabalho, um exercício para mudar, para melhorar, eu ouvir na intenção, essa escutativa, saber que o outro quer o meu bem, isso é muito importante, né? Não é o que o outro fala, é o que eu faço com isso, para absorver. Então, essa escutativa é importante. Agora, para quem fala, se o feedback, se o erro foi grave, buscar usar amaciadores, ser direto, sim, sem rodeios, não causar subentendido, sabe? Aquele feedback meio indireto, que você não sabe o que a pessoa exatamente quis falar. Então, precisa ser direto, sem subentendidos, falar do fato e não acusar a pessoa. Estar livre de qualquer sentimento ruim, aquela fala. Se eu tô nervoso, se eu tô chateado pelo que a pessoa fez, acalme-se, depois, quando eu estiver bem, Calma, aí eu vou falar. Tudo dá certo. Funciona. Agora, viu, por favor, nosso tempo está acabando, mas temos tempo para você e das suas dicas. Eu acho que a intenção a qual você fala e a intenção com a qual você recebe é que vai ali direcionar aquele momento de feedback. Resumiu, é ótimo. isso. A intenção, Gente, né? que pena, mas o Miscelânea vai ficando por aqui. Eu Agradeço. queria ter conversado muito mais, viu? Eu muito queria. bom, Marcelo. Agradeço a presença de vocês. Hoje estamos também com a presença especial do Kaique. Inclusive, um beijo pra Fabi. Fabi, tá assistindo a gente em casa, tá doentinha, Fabi, hoje. E aí vem aqui substituir ela. Espero que você esteja orgulhosa, Fabiana. Foi ótimo, Mas é gente. isso. Muito obrigada. Obrigada. O Miscelânea vai ficando por Obrigada. aqui, né, Kaique? E mais, não esqueçam de quê? Seguir a gente. Redes Instagram, sociais. YouTube. TV Univap, reveja esse programa lá. Manda, sabe? Pra aquele seu chefe, talvez, que esteja pesando errado na mão ali. Manda lá, olha esse programa que legal da TV Univap. Manda o link, segue a gente e acompanha a nossa programação. Isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.